Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Old, esse é o Somos Todos Sementes e o episódio de hoje é sobre irrigação. Irrigação nada mais é do que o fornecimento de água para as nossas plantas. Fornecer água nas várias fases de desenvolvimento, de crescimento da nossa planta. Isso é muito importante. O fornecimento de água correto faz com que ela germine na fase de germinação, que ela cresça na fase de muda e que ela se desenvolva na fase adulta. A água ela é fundamental para a planta desenvolver várias funções, como crescimento, produção de flores, produção de frutos. Tá? E hoje eu vou ensinar você aí de casa como irrigar da forma correta, tá bom? Nós vamos começar falando das horas mais adequadas para irrigação aí na horta de vocês, aí na casa de vocês, tá? A irrigação ela deve ser feita de manhã, assim que você se levanta, antes do sol nascer, ou ao final da tarde, quando o sol se põe. É bem importante respeitar essas duas regras, porque se irrigarmos a planta nos momentos críticos do dia, com altas temperaturas, com a luz do sol muito elevada, a gente pode estar prejudicando o desenvolvimento dessa planta, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o modo de irrigar algumas fases de vida das nossas plantinhas, ok? No primeiro caso, nós estamos utilizando aqui uma sementeira, até de uma pimenta Ibaté doce da Isla Sementes. Na fase de sementeira é a fase onde temos que fornecer água o maior número de vezes possível, porque a semente precisa de água para romper aquela casquinha, aquele tegumento que ela tem e ganhar o mundo. Então, nessa fase, fornecer água de duas a 3 vezes ao dia é muito importante para a quebra de dormência dessa semente. Isso vai facilitar muito na germinação de nossas futuras mudinhas, tá? Não pode deixar faltar água nessa fase de desenvolvimento aqui, porque senão toda a germinação é comprometida. Às vezes a gente vai passear, esquece de irrigar a nossa sementeira e perde todas as sementes. Que essa fase de embebição, que é a fase de absorção de água, não pode ser interrompida, tá bom? Essa é uma regrinha de ouro aí para a hortinha de vocês, tá bom? A segunda fase, que também é muito importante, a questão de irrigação da nossa planta, é a fase de mudinha, ou a fase de muda propriamente dita. Nesta fase de muda, ela vai ter vários tamanhos. As fases iniciais, onde ela está começando a ganhar vida, e as fases pré-replantio, na fase quase que ela está pronta para o solo, para o canteiro, para o vaso, para o caixote. Aqui, por exemplo, nós temos algumas mudas de camomila. Elas são mudas bem jovens, bem pequenas. E nesta fase, elas precisam de bastante água para poder conseguir crescer, conseguir produzir folhas novas e realizar as suas funções, tá? Nessa fase aqui, nós devemos molhar sempre 2 vezes ao dia, sempre de manhã ou à tarde. Mas tem uma questão que eu sei que vocês devem estar se perguntando aí. Está chovendo muito na minha região, eu preciso molhar as minhas plantinhas? Se as plantas de vocês tiverem a céu aberto igual as aqui do Old, da horta do Old, não precisa se preocupar com irrigação, porque a própria água da chuva já faz esse trabalho para vocês. Mas se as plantas de vocês forem cultivadas em sacadas, em varandas, no próprio apartamento ou em um local coberto, é necessário fazer a rega nesses períodos do dia. Não se esqueçam, tá bom? Nessa fase de mudinha aqui, eu também tenho que molhar. Por isso que é importante aquele substrato que nós aprendemos lá no episódio 1, onde eu falei que o substrato tem que ser leve, bem drenado. Justamente para quando eu colocar a água da irrigação, igual vocês estão vendo aqui, a água ela não fica empoçada, a água escoa. Tá vendo ela saindo aqui por baixo? Por isso é importante esse substrato ser bem leve. A água não vai ficar parada aqui dentro desse substrato. Se a água fica parada aqui dentro, a gente corre o risco de perder essas mudinhas, de perder essas mudas. Por quê? Vai ocorrer o surgimento de fungos e vai ocorrer o apodrecimento dessas raízes, tá bom? Então, por isso a importância do substrato ser bem leve, bem drenado, que a água flua naturalmente, tá bom? Isso é muito importante. Nesta fase também de crescimento dessa plantinha, a gente tem que ficar atento ao seguinte:
ela não pode sentir a falta de água, ela não pode ficar com o substrato seco. E para a gente saber se o substrato está seco ou úmido, a gente vai usar uma ferramenta que todo mundo tem em casa, que é o nosso dedo indicador. Quando a gente coloca o nosso dedo indicador aqui dentro desse substrato, a gente vai entender que está úmido. Que o nosso substrato está úmido. Então não precisa irrigar. Ficar atento a essas dicas também. Observar mais as plantas de vocês e na casa de vocês, na horta, no jardim. Uma coisa importante também para auxiliar nessa irrigação, que às vezes tem que ser diária, é fazer a cobertura do solo, que eu sempre falo em todos os vídeos aqui. A cobertura do solo vai auxiliar e muito nessa questão de irrigação de vocês. O número de regas vai ser menor, a quantidade de água que vocês colocarem no substrato, no solo, tende a ser menor e os períodos de irrigação tendem a ser mais espaçados. Ao invés de irrigar todos os dias, a irrigação pode ser feita de 2 a 3 dias, de 4 em 4 dias. Por quê? Essa cobertura do solo auxilia muito na retenção de umidade dentro desse substrato. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um pé de alface. Lindo, lindo, lindo. E ele está com cobertura do solo, olha que legal. Que é essa palhada que vocês estão vendo aqui. Olha que interessante. Essa palhada aqui, ela vai auxiliar na retenção de umidade. Olha como que meu substrato está úmido ainda. Então eu não preciso irrigar todos os dias. Essa é uma prática bem legal, bem simples de ser feita, que pode ser feita aí na casa de vocês, até para economia de água, tá bom? E a planta tá linda, como vocês podem ver. Agora nós vamos falar da irrigação em outro recipiente, em bandeja, por exemplo. Quem está começando a plantar em casa agora e optou pelo plantio de bandeja, esse tipo de plantio, ele é um pouquinho mais exigente nutricionalmente. Olha aqui as mudas como que estão bonitas, são mudas de beterraba. Nesta fase aqui é importantíssima a irrigação. Por que que é importante? O espaço, esse espacinho aqui chamado célula, onde essa muda acabou de emergir, essa muda de beterraba aqui, o espaço é mais limitado. Então as raízes não vão ter tanto espaço de absorção de água. A irrigação deve ser feita todos os dias. Tem que ter água disponível aqui para essa muda crescer e desenvolver. Se eu esqueço de molhar essa bandeja aqui de mudas, se eu esqueço de irrigar o meu substrato, que é extremamente leve, extremamente bem drenado, a muda começa a morrer, tá? Então é importante a gente ficar de olho nessa questão de irrigação, tá? Nós vamos fazer a mesma prática aqui de irrigar, olha para vocês verem. Muito tranquilo, a água tem que escoar, ela tem que vazar. Olha que legal isso aqui, ela tem que ir embora. Ela não pode ficar parada aqui dentro dessa bandeja, porque senão vai causar o apodrecimento das raízes, e isso não é importante para a gente que planta mudinha, tá? E aproveitar para falar para vocês também que hoje a Isla tem um montão de cultivar legal, e esses cultivares são encontrados em todo o Brasil, em lojas de produtos agrícolas, em floriculturas, em gardens, em grandes mercados, tá? Vocês encontram esses produtos da Isla em vários locais no Brasil, não só no site, tá bom, gente? Isso é importante ressaltar. Tem um montão de cultivar legal esperando por você lá, e eu garanto que vocês vão achar uma plantinha ideal para o cultivo na região de vocês, tá bom? Ainda sobre a irrigação, que nós vamos falar aqui mais um pouco, eu vou falar sobre a fase de muda, a muda já pronta para ir para o solo. Deixa eu colocar minha bandeja aqui do lado. Aqui nós temos uma muda de mostarda crespa. Uma muda linda, muito bem formada, já está com 4 folhas verdadeiras, está pronta para o replantio. Aqui neste vaso, as raízes estão dando volta no substrato. Então é muito importante fornecer a água para esta muda não perder suas funções vitais. A irrigação sempre vai ser do mesmo modo. A irrigação, gente, lá pode ser feita tanto com regador, igual eu estou mostrando para vocês aqui, como mangueiras ou como borrifador, tá bom? E lembrando que algumas plantas, como o tomate, como as abóboras, não toleram que a gente molhe as folhas. Vão causar uma série de problemas nessas plantas, tá bom? Então, irrigue sempre o solo, a região do substrato, igual vocês estão vendo aqui. Direcione a irrigação
para esse espaço aqui. É bem importante, porque se você ficar jogando água nas folhas, pode causar algum probleminha para sua planta, ok? Isso é muito legal ressaltar. Aqui também nós temos mudas de flores. Aqui, por exemplo, é uma zinnia carrossel. Ela acabou de nascer, tá com mudas maravilhosas, mudas perfeitas. E a irrigação é do mesmo modo. Só que eu quero que vocês notem aqui que o substrato está úmido. Eu vou colocar o meu dedo indicador, vou afundá-lo, ele vai sair úmido, igual vocês estão vendo aqui. Então não é necessário fazer irrigação neste caso, que as minhas mudas estão com água disponível ainda dentro desse substrato, tá bom? Não se esqueçam de fazer essa prática. A irrigação, ela não pode falhar aí na horta de vocês. Tudo bem que a gente acaba esquecendo, a gente tem outros compromissos, a gente acaba trabalhando, chegando tarde do trabalho, ou tendo que sair mais cedo, ou até mesmo saindo para estudar, e às vezes esquece de irrigar nossas plantas. Por isso, quando eu falei lá no meio do vídeo sobre a cobertura do solo, essa cobertura auxilia muito você dentro de casa. Justamente ela serve para quando você esquecer de fazer essa prática aí na horta de vocês, tá bom? Ela vai garantir que a água esteja disponível o tempo todo. E essa cobertura eu já ensinei nos outros vídeos que ela pode ser feita de vários modos, tá bom? Isso é bem legal. E não se esqueçam de acompanhar os outros vídeos aqui na websérie, que tá lindo participar. Por isso que eu sempre tô aqui convidando você aí de casa a ter uma horta comigo e plantar e conhecer esse maravilhoso mundo das hortas. E aí, vão plantar comigo?